Agora a gente continua com as regras especiais de adimplemento obrigacional, tratando hoje de imputação do pagamento. Essa é uma aula um pouquinho mais rápida. Então vamos lá, imputação do pagamento. Por que essa palavra imputação? Imputar, no caso, é indicar e apontar. Então você vai apontar quem é o que está sendo pago. Essa é a ideia da imputação do pagamento. Então, uma pessoa pode contrair várias obrigações com outra pessoa, com a mesma pessoa. Então, um devedor pode ter várias obrigações perante um mesmo credor. Isso é totalmente comum. Então, numa situação dessa, se existe mais de uma obrigação, como que você vai indicar qual pagamento vai se referir a qual obrigação? É isso que pretende responder o Instituto da Imputação do Pagamento. Então, pelo artigo 352 do Código Civil, se estabelece que a pessoa obrigada por 2 ou mais débitos da mesma natureza, a um só credor tem o direito de indicar a qual deles oferece o pagamento, se todos forem líquidos e vencidos. Então, digamos que eu tenha 2 dívidas com uma pessoa, e daí eu pago um valor que é passível de solver qualquer uma das 2 dívidas, mas não as 2. Eu, pelo artigo 352, devedor, tenho o direito de indicar, ó, eu estou, na verdade, solvendo a dívida A e não a dívida B. Então essa é a ideia da imputação. Se não houver acordo entre as partes, pode ser que as partes tenham qualquer tipo de acordo a respeito, quem escolhe é o devedor. Então mais uma situação da teoria geral das obrigações, que quem escolhe qual débito a ser pago é o devedor. Então, quais são os requisitos para ocorrer a imputação do pagamento? Primeiro, precisa haver uma identidade entre devedor e credor. Então, se eu, devedor, devo para credor A, B, C ou D, não faz sentido a imputação do pagamento. Da mesma forma, se o devedor A, B, C ou D devem ao mesmo credor, também não faz sentido a imputação. Precisa haver um devedor só de um lado e um credor só. Ou pelo menos a ideia de um polo passivo aqui e o mesmo polo ativo ali. Pode ter mais de um devedor obrigado por mais de uma obrigação perante o mesmo credor. Mas a questão é que tem que ter identidade entre devedor e credor. Existência de débitos da mesma natureza. Eu tenho que pagar maçãs e laranjas, e se eu entrego laranjas, não tem como dizer que eu estou pagando maçãs. É meio que óbvio, né? Então tem que haver débitos da mesma natureza. As dívidas também têm que ser líquidas e vencidas, porque eu posso dever 5 maçãs no dia 5 e mais 5 maçãs no dia 15. Se eu pago hoje no dia 5, que é a data de vencimento, a outra não está vencida ainda, a outra não é cobrável. Então, as dívidas têm que ser líquidas e vencidas ao mesmo tempo. E o pagamento tem que ser suficiente para quitar pelo menos uma das dívidas. Senão também não faz sentido que haja a imputação do pagamento. Ah, você devia 10 aqui, 15 ali e pagou 5. E aí? Não é suficiente para quitar nada, então não se aplica a imputação num caso desse. Bem, pelo artigo 353... se o devedor não declarou em quais dívidas líquidas e vencidas quer imputar o pagamento, ou seja, pelo 352 ele escolhia, eu quero pagar a dívida A, não a dívida B. Agora, pelo artigo 353, o devedor não declarou em qual dívida líquida e vencida quer imputar o pagamento. Nesse caso de omissão do devedor, não vai ter direito a reclamar contra a imputação feita pelo credor. Então, se eu, devedor, não falo que aquela quantia é para pagar a dívida A e não a dívida B, o credor pode falar o seguinte, beleza, então eu estou considerando paga a dívida B e não a dívida A. O devedor tem a prioridade na escolha do débito, mas se ele não escolhe, ele não pode reclamar pelo credor ter imputado, certo? Então tem mais essa situação. A menos que ele prove violência ou dolo, né? Pode acontecer do credor ter apontado uma arma para a cabeça do cara e falado qualquer coisa, então não pode, daí a coação. E se houver dolo, ou seja, teve uma enganosidade ali, também não vai poder se sustentar que a imputação não foi exercida pelo devedor. Lembrando que o devedor deveria ter exercido essa faculdade, não exerceu, foi trouxa e, como a gente sabe, no direito civil, a pessoa é livre para ser trouxa se assim o quis. Pelo artigo 354, se houver capital e juros, ou seja, o capital é o principal e juros é o acessório. O pagamento vai se imputar primeiro nos juros vencidos e depois no capital, a menos que o contrário tenha se estipulado no título. Ou se o credor passar a quitação por conta do capital. Então, eu paguei um valor e esse valor tinha juros. Primeiro, se ninguém falou nada, os juros são tidos como pagos antes do capital. Agora, se o credor passar a quitação por conta do capital, o capital foi pago antes dos juros, ok? Seguindo o 355, vai trazer a situação da ordem de imputação. Então, o devedor não fez indicação, a quitação também foi omissa contra a imputação. Ou seja,
o devedor não falou e não exerceu sua faculdade de indicar qual dívida que estava sendo paga, o credor não fez também não exerceu essa faculdade, também não falou qual a dívida que estava sendo paga. Nessa situação, vai se imputar o pagamento, a dívida líquida e vencida em primeiro lugar. Então, uma vencia no dia 4, outra no dia 5. Pagou, podia ter pago tanto a 4 quanto a 5. Nem o devedor nem o credor decidiram qual que era paga, então foi paga do dia 4. E se as dívidas forem todas líquidas e vencidas no mesmo tempo? As duas caíam no dia 5. E aí? Daí a imputação vai se fazendo a mais onerosa. Então, primeiro, eu escolho o devedor escolhe qual dívida vai imputar. Não escolheu? Daí é o credor. Ah, o credor não escolheu? Então vai na dívida mais antiga. Ah, as duas são da mesma época? Então vai na dívida de maior valor. Beleza? Então vocês veem que tem uma ordem lógica na ordem de imputação. Agora, e se as dívidas forem líquidas, vencidas ao mesmo tempo e iguais? Isso não é absurdo, isso pode acontecer. Nesse caso, existe alguma solução trazida pela doutrina. O nosso código não tem nenhum tipo de posicionamento, existe uma lacuna total aí. Então, o Orlando Gomes, o Pablo Stolz e o Rodolfo Pamplona, eles defendem que essa imputação seja relacionada a todas as dívidas na mesma proporção, ou seja, se faça um rateio. O devedor não escolheu, o credor não escolheu, as dívidas têm o mesmo tempo, foram vencidas e têm o mesmo valor. Então aquele valor vai ser rateado entre todas as dívidas. É um posicionamento doutrinário decorrente de lacuna legal e essa é a solução tanto do jeito romano quanto do jeito francês. Então tem alguma base, ainda que de outros ordenamentos, é uma base para se basear, é uma base para se solucionar uma problemática nesse sentido. Silvio Venosa, finalizando essa breve aula de imputação do pagamento, ele diz que não tem nada de muito especial ou excepcional nas regras de imputação do pagamento. O efeito é extinguir uma ou mais dívidas e os efeitos vão ser do pagamento em geral. Então, com isso, a gente tem aí o exercício de fixação no slide 408. Eu não vou ficar lendo, que é um texto grande, né? Mas de qualquer forma, leiam o exercício de fixação do slide 408 e a gente vai poder debater qual a solução que vocês dão para esse exercício. É o caso da Ermengarda, que pega vários empréstimos com o banco. E aí, vai ter aplicação das regras de imputação do pagamento. Vamos ver como é que vocês vão resolver esse problema e a gente debate ali no chat do Google Classroom. Tá bom, gente? Fico lá à disposição. Na próxima aula a gente finaliza as regras especiais de adimplemento obrigacional com o pagamento em subrogação. Abraço e até a próxima.